Olá, alunos do terceiro ano. Bom, estamos aqui retornando novamente a nossa aula de evolução. No vídeo passado, da semana passada, que eu postei para vocês, nós iniciamos fazendo uma diferença entre as três principais correntes acerca deste pensamento, que é o fixismo, o evolucionismo e o lamarckismo, né? E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos dar continuidade, dando mais ênfase à segunda teoria acerca da evolução, que é o darwinismo. Mas antes da gente falar sobre o darwinismo, vamos só lembrar um pouco o que a gente comentou sobre o lamarckismo, porque é importante a gente sempre estar comparando uma coisa com a outra e tirando conclusões a respeito desses pensamentos. Então veja só, aqui nós temos as ideias gerais do lamarckismo. Então vamos acompanhar aqui, ó. Então, para Lamarck, não existe variabilidade intraespecífica. O que isso quer dizer? Lá naquele exemplo da girafa que eu falei para vocês, né, para Lamarck, ele achava que só existia um tipo de girafa, que era a girafa de pescoço curto. Né? Para ele, só existia esse tipo de girafa. Há milhares e milhares de anos atrás, as girafas todas eram de pescoço curto. Então, ou seja, não havia, para o pensamento dele, não há uma variabilidade, né? Não existiam indivíduos variáveis, eram todos da mesma forma, ou seja, todos, no caso da girafa, pescoço curto. Ele pensava que o ambiente é que cria as necessidades, né? Como eu falei para vocês, ele tinha o pensamento de que o ambiente era o motor para que as espécies se modificassem ao longo do tempo. Ele colocou a lei do uso e do desuso, né? Ou seja, de tanto o animal utilizar uma determinada parte do seu corpo ou de um órgão, de tanto se usar constantemente, ele acreditava que isso poderia levar a uma modificação, né? Isso tanto para o uso como para o desuso também. E essa mudança que ocorria, ele achava que seria transmitido para os descendentes, né? Ele achava que essas modificações que ocorria, que o animal passava, ia ser transmitida para os seus descendentes. E a evolução ocorre sobre os indivíduos. Então, esses são os 5 principais pensamentos acerca do lamarckismo. Só para a gente poder estar retornando a nossa aula anterior, para a gente partir para o Darwin. Olha só, aqui já está dando um outro exemplo, porque sempre a gente passa o exemplo da girafa, mas como eu falei para vocês, isso pode acontecer com qualquer organismo. Então aqui, ó, a pergunta: como surgiu, segundo o lamarckismo, a membrana interdigital nos patos? Então, aqui é a pergunta, ó. A gente sabe que os patos têm esse pé, né, entre os dedos dos pés existem essas membranas. Então, para o lamarckismo, como é que a gente poderia, de acordo com os pensamentos dele, colocar de como foi que surgiu, né? Como foi que surgiu essas membranas entre os dedos dos patos. Então vamos ver o que ele vai nos trazer aqui, ó. Teorias ascríticas. Para Lamarck, a adaptação de um ser consistia na capacidade do mesmo adquirir, desenvolver características que lhe permitissem a sobrevivência. Tá, gente? Então, para Lamarck, a adaptação, né, de um ser vivo
consistia na capacidade do mesmo adquirir, desenvolver características que lhe permitissem a sobrevivência. Então, ele pensava na adaptação, mas essa é uma adaptação para desenvolver uma característica diferenciada, certo? Vamos ver aqui. Aí aqui a pergunta, será? Então a gente já vai ver que não vai ser bem assim. Aqui tem várias outras coisas a respeito do lamarckismo, mas a gente não vai nos adentrar muito isso, porque o que a gente vai falar hoje é sobre o darwinismo. Aqui eu falando da questão da musculatura, né, que eu dei o exemplo para vocês, dos músculos, né, quando a gente quer ganhar massa muscular, a gente quer criar músculos, a gente tende a utilizar demasiadamente esses músculos, fazer exercícios, pegar peso, e realmente a gente consegue ganhar essa massa muscular. Mas a pergunta é, se esse indivíduo tiver filhos, o seu filho já vai nascer musculoso? Não, o seu filho não vai nascer musculoso, porque houve uma modificação no músculo e não na genética do músculo, tá, gente? Então, hoje a gente sabe que para acontecer, para que essa modificação possa ir para os seus descendentes, tem que haver uma alteração genética do gene do indivíduo. Então, aqui, o comentário, né? Os caracteres hereditários são transmitidos à descendência através dos genes existentes nos cromossomos das células reprodutoras ou nas que eles dão origem. Apenas alterações nessas células são passadas à descendência. Então, mas para o pensamento de Darwin, ele achava isso, ele achava que a mudança que pudesse ocorrer seria transmitida para os descendentes. E hoje a gente sabe que isso não ocorre. Tá, então eu acredito que para o pensamento de Lamarck está bem claro, tá? É claro que é um pensamento bem retrógrado, mas a gente não pode deixar de frisar que ele teve a importância histórica, como eu falei, ele foi um precursor do pensamento evolucionista em uma época em que só pensava-se de uma única forma. Então, vamos partir agora para o darwinismo. Darwinismo, gente, o pensamento darwinista é através de Charles Darwin, né? Todo mundo já ouviu falar alguma vez de Charles Darwin. Então, ele também elaborou uma teoria a respeito do evolucionista, acerca do evolucionismo, um pouco diferente de Lamarck, mas que até hoje é de extrema importância para a evolução. O pensamento de Darwin hoje está mais, digamos assim, amadurecido, né? Está mais, digamos, com os novos conhecimentos que foram adquiridos, houve uma complementação do pensamento dele. Então, vamos verificar aqui. Darwinismo, como tudo começou. Charles Darwin nasceu na Inglaterra em 1809, sempre se interessou desde criança em observar e colecionar animais e plantas. Foi criador de pombos, observou fenômenos da seleção artificial. Então, desde pequeno, Charles Darwin sempre teve essa curiosidade pela natureza, pelos animais, ele colecionava animais, plantas, então isso sempre foi nato da infância dele. Em 1825, Darwin foi estudar medicina na Universidade de Edimburgo, conheceu um professor de botânico, seu mentor, que o marcou para sempre, que foi o John Westlow. Foi este que recomendou... Deixa eu fazer aqui, ler. Então, foi este quem recomendou o seu discípulo para embarcar numa expedição marítima a bordo do navio de Bugle, que pretendia mapear e cartografar
toda a costa sul-americana. Então veja só, gente, o Charles Darwin, embora ele tivesse esse interesse pela natureza, pelos animais, pelas plantas, ele foi estudar medicina, né? Porque antigamente o curso, né, o profissional de maior renome na época era quem estudava medicina. Então ele foi estudar medicina por conta também da família, que o incentivou a estudar medicina. E estudando medicina, ele conheceu esse professor que fez com que ele fosse uma viagem. E essa viagem, gente, foi bastante significativa para ele. Ele fez uma viagem em toda a encosta da América do Sul. E nessa viagem ele pôde observar, como ele sempre gostou de observar, animais, né, de várias espécies, de diferentes características, e foi através dessa viagem, dessa observação, ele passou anos fazendo essa viagem, que ele elaborou a sua teoria evolucionista. Então veja só, o pensamento de Darwin em relação à questão da girafa. Então, para ele, gente, no passado, há milhares de anos atrás, existia tanto girafas de pescoço curto quanto girafas de pescoço comprido. Ou seja, existia uma variabilidade, né, diferente do lamarquismo. Então veja só, na população de girafas existiam umas com pescoço e patas mais longas e outras com pescoço e patas mais curtas. Então, ele acreditava na questão da variabilidade. O outro quadrinho lá. As girafas com pescoço e patas maiores estavam mais aptas ao ambiente e por isso sobreviviam. As outras acabavam por morrer à fome. Então veja só, existiam esses dois tipos de girafa. Quando a vegetação rasteira se tornou escassa, quem foi que sobressaiu a essa modificação do ambiente? Foram as girafas de pescoço comprido, porque elas conseguiam se alimentar através das árvores altas. Já as girafas de pescoço curto, elas morriam. Por que elas morriam? Porque elas não estavam aptas a essa situação do ambiente, tá? E isso Darwin chamou de seleção natural. Então aqui, ó, a famosa palavra, né, conceito sobre a teoria de Darwin é a questão da seleção natural. Então, o que é a seleção natural? Seleção natural nada mais o ambiente selecionando os seres vivos mais aptos para a sobrevivência, tá? Aqueles que estão mais aptos, aqueles que conseguem, com as adversidades que o ambiente passa, aquele que conseguir sobreviver, se reproduzir, este vai, sim, passar essa característica para os seus descendentes e continuar a perpetuar a sua espécie, tá? Então, isso é seleção natural. Só os mais fortes, só os mais aptos conseguem sobreviver, tá? Eu posso te dar, por exemplo, seleção brasileira, né? Quais são os jogadores que vão ser selecionados para, digamos, a seleção brasileira? Pensa-se que são os jogadores mais aptos, né? Aqueles que se destacam mais, aqueles melhores. Então, a seleção natural do mesmo jeito. O ambiente vai selecionar aqueles que estão aptos, aqueles que são mais propensos a viver naquele ambiente, tá? Olha só que interessante. A outra parte aí. Uma vez que sobreviviam, as girafas com pescoço e patas maiores, eram elas quem se reproduziam, passando por isso essa característica da descendência. Então aí
essas girafas que conseguiam sobreviver, né, de pescoço comprido e patas longas, passava essa característica para os seus descendentes. Tá? Então, aí a diferença do lamarckismo para o darwinismo. Então, aí a questão da seleção natural. Gente, isso aí é a palavra-chave da teoria de Darwin. É a questão da seleção natural. Então, como eu falei para vocês, a viagem, tá, do Bugley durou 4 anos e 9 meses. Então, Charles Darwin, ele passou 4 anos e 9 meses viajando em um barco, só observando as espécies de animais, de plantas. E um local preferido de Charles Darwin foi o arquipélago de Galápagos. O arquipélago de Galápagos, que ainda hoje existe esse local. Ainda hoje existem as espécies que Charles Darwin estudou, analisou, tá? Inclusive eu tenho um vídeo sobre essas ilhas, né? Os animais que existem, são animais bem diferentes, que só existem nesse local do planeta, não existem em outros locais. Nós temos as iguanas marinhas, que só existem lá. Então, é um local bem fantástico mesmo. Então, aí mostrando a rota que ele fez, ó, ele fez uma volta na América do Sul, né, visitando esses locais. Aqui, ó, como eu já falei para vocês, o principal local de Darwin foi a Ilha de Galápagos. A Ilha de Galápagos são várias ilhas, né? Cada pedacinho de terra desse aqui é uma ilha, né? E tem um vídeo completozinho falando dessa Ilha de Galápagos, é fantástico. Então, as Ilhas de Galápagos ficarão para sempre conhecidos como local por excelência das observações de Charles Darwin. Então, onde é que fica essa Ilha de Galápagos? Ela é localizada a 1.000 quilômetros da América do Sul, no Oceano Pacífico, propriedade do Equador e patrimônio da humanidade. Esse arquipélago apresenta uma fauna e flora especiais. Então, gente, são ilhas que ficam ali no Oceano Pacífico, né? Fica no Oceano Pacífico. Cada ilha dessa tem um nome e é interessante que cada ilha dessa surgiu a partir de vulcões, de erupções vulcânicas. Então, as erupções vulcânicas aconteceram, dessas erupções formavam-se essas ilhas e essas ilhas começaram a ser habitadas por espécies de animais que só existem aí nesse local, tá? Então, aí mostrando mais uma vez, né, são ilhas de origem vulcânica, todas elas são ilhas de origem vulcânica. E finalizou aí, tá, gente, a parte do darwinismo. Então, o darwinismo, se eu colocar quais são os pressupostos da teoria do darwinismo, é a questão da seleção natural. Então, para Charles Darwin, as espécies, elas tinham que ser fortes, o ambiente é que selecionava essas espécies. Aquelas menos propícias, elas eram extintas. E as que conseguiam sobreviver, passavam essa característica para os seus demais descendentes, certo? Então, o Charles Darwin ele foi de extrema importância, né, para esse pensamento. Esse pensamento ele ainda existe dentro das teorias modernas de evolução, mas de uma forma mais aprimorada, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Assistam o vídeo e faça o comentário. Não, eu vou deixar uma nova pergunta para vocês lá no Google Classroom para vocês responder conforme essa aula de hoje.
E na próxima semana a gente vai ver mais questões de evolucionismo. Só que agora nós vamos conhecer as provas que a ciência nos dá de que realmente a evolução aconteceu e ocorre, tá? Então, fiquem atentos, não deixem de fazer suas atividades. Eu ainda estou recebendo os comentários, o trabalho do Google Jambu, eu estou recebendo tudo, até o final do bimestre. Então, não deixe atrasar, não deixe de entregar, para que você não fique aí lá na sua recuperação final. Ok, gente? Até mais.